Vamos dar um susto aqui na torcida do Flamengo. Vamos dar um susto na torcida do Flamengo. O Al Hilal de Jorge Jesus quer tirar Pedro, artilheiro da temporada do Flamengo, com 25 gols. O Al Hilal quer levá-lo para a Arábia Saudita e acenou com uma proposta 6 vezes maior em relação ao que ele recebe mensalmente no Flamengo. Uma proposta salarial que é 6 vezes maior do que ele recebe atualmente. Nesse vídeo vamos estar vendo o setorista do Flamengo, Fred Gomes, em participação do programa Tá Na Área, que falou sobre investida do Al Hilal por Pedro, discussão de Marcos Braz e Gabigol e muito mais aí, né? Como o Flamengo está vindo para esse próximo semestre aí, né? Formando um time ainda mais competitivo. Vamos ao vídeo. Ó, você já chegou aqui no estúdio hoje, posso dar uma notícia? Deve dar a notícia, a gente acabou de falar do assento do Roberto Firmino com o Al Ahly da Arábia Saudita. Quem do Flamengo está? Tem algo acontecendo com o mundo árabe e Flamengo, Fred? Tem a Arábia Saudita, vamos dar um Funciona não, tá? Só pra você saber. Ih, eu esqueci desse detalhe, eu tô microfonado aqui desse detalhe. É o podcast da manhã. Vamos dar um... Pega aí. Vamos dar um susto aqui na torcida do Flamengo. Vamos dar um susto na torcida do Flamengo. O Al Hilal de Jorge Jesus quer tirar Pedro, artilheiro da temporada do Flamengo, com 25 gols. O Al Hilal quer levá-lo para a Arábia Saudita e acenou com uma proposta 6 vezes maior em relação ao que ele recebe mensalmente no Flamengo. Uma proposta salarial que é 6 vezes maior do que ele recebe atualmente. O Pedro recusou, ele no primeiro momento não achou interessante, não pela questão financeira, obviamente, mas pela questão esportiva. O Flamengo está ciente dessa consulta, não foi uma proposta. Eles consultaram o Pedro para saber se ele tinha interesse. O Flamengo ciente disso. Inclusive, a possibilidade do Al Hilal fazer uma nova investida com melhores valores ainda, com novos ajustes, ela é real, é bem provável que isso aconteça. Então, essa notícia é de última hora, por isso que eu estava olhando o celular aqui, olhei errado para o microfone, puxei aqui. Pode devolver, tá? Vou devolver, vamos ver se eu sei, né? Ai, chegou chegando, hein? Ó, enquanto o Fred... Deixa eu te ajudar, amigo. Ai. Pronto. Isso, quebrou. Agora quebrou. Agora já era. Meu Deus. Agora já era. Agora foi Eu tô me sentindo mal porque a ideia pro espaço. Enquanto, pode deixar aí agora, todo capenga. Muito obrigado. Depois eu te Desculpa, mando pessoal, a conta. perdão. Manda a conta lá pra essa granjeira, né? Família granjeira. Ó, você ligou agora? Só viu o microfone quebrado? O Fred acabou de trazer a notícia, então. Que o Al Hilal do Jorge Jesus fez uma consulta pelo Pedro e tá aí, não é nenhum absurdo a gente falar em nova investida. Conrado, que notícia, cara. Que notícia. A gente vai vendo o time com mais poder ofensivo do futebol brasileiro. Falo no mercado. É um time que tem 8 das 10 contratações mais caras da história aí do futebol. 7 das 10 é certo. A gente coloca 8 das 10 iminentes. Cara, é o que a gente pode olhar e falar que o que está acontecendo de realidade no mundo é da Arábia Saudita vindo nossos principais jogadores e podendo tirar como chance real. A notícia do Fred, claro que é diretamente ao Flamengo, ao Pedro, mas é um alerta pro futebol brasileiro. Exatamente. Ele estava achando, não, eles só estão indo atrás dos grandes nomes lá na Europa. Já liga um alerta que os caras podem vir aqui também. Até porque eles não vão conseguir contratar todos os Cristianos Ronaldo, os Benzema, vai ter que compor um elenco também, né? Então, de repente, eles podem vir para cá. Mas, assim, pelo menos pra gente, né, pro futebol brasileiro, interessante essa recusa do Pedro, fica aqui um grande nome. Mas, assim, se os caras continuarem tentando, né, hoje o Pedro é reserva do Flamengo, São Paulo. Tudo bem que ele mexe bastante o time, vai jogar bastante, mas hoje tá jogando o Gabriel e o Pedro é reserva. Assim, mais uma vez ele ficando, né, ele provando não só que quer ficar aqui, pensa em seleção brasileira, mas esse amor pelo Flamengo mesmo. O cara gosta de jogar no Flamengo, que ele já teve algumas oportunidades para sair. Que bom que a gente ainda tem, esse é o caso do Pedro, não citado aqui pelo Fred, mas que bom que ainda tem gente que pensa na parte esportiva e não pensa só na parte financeira. A gente hoje, Fred, a gente viveu, ou não só hoje, né? No sábado, né, o dia que o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0, podia ser um dia só de tranquilidade, né, para a cobertura do Flamengo, para a torcida do Flamengo, inclusive para o elenco. Só que a notícia, além da vitória, que mexeu com o bastidor do Flamengo, é a discussão entre o Gabigol e o Marcos Braz, hoje, né, confirmado pelo Marcos Braz. Cara, que coletivo do Marcos Braz, hein, Fred? Como é que você acompanhou? E até esse caso primeiro, né, de
Gramado, Gabigol, Marcos Braz, o que rolou? Faz um resumo para quem tá por fora. Letícia e o Eric estiveram lá nos representando, né, da Globo, Eric Faria e Letícia Marques do GE. A gente estava aqui na correria, né, acompanhando na internet e tudo mais, e eu fiquei impressionado com a franqueza mesmo, assim. Eu acho que, assim, eu sei que você está falando da coletiva, mas me parecem dois pleitos, na verdade, um pleito justo, o Gabigol reclamar do gramado do Maracanã, que é uma vergonha mesmo, e ao mesmo tempo é legal que o Marcos Braz também dê a resposta, que mostra que o Flamengo tem também o comando de futebol, tem autoridade, ao mesmo tempo ele aproveita e aborda a questão do gramado com aquela amplitude, falando que, 70, 80 jogos por ano não é possível, que o gramado não vai suportar mesmo, e a gente tem visto isso. Você sabe que eu sempre, quando participo contigo lá no Tá Na Área, sempre não, porque eu ia fazer justamente esse adendo. Eu participei 2 vezes. Eu não tenho o hábito de trabalhar no gramado. E as 2 vezes que eu fui lá te acompanhar, o gramado estava ruim. De vez em quando a gente olha, tá um pouquinho melhor. A gente se assusta quando o gramado se aproxima do ideal. Então, achei que foi bacana ele abordar bastante essa história, falar da discussão, foi um dos pontos. Acabou que a entrevista do Marcos Braz ganhou total protagonismo em relação à apresentação do Luiz Araújo, que é um reforço importantíssimo, o 9º jogador mais caro da história do futebol brasileiro em contratações. Isso falando em valores nominais, sem incluir o Tevez de outras épocas e o Edmundo também. Até na cotação, o Tevez entra entre as 10, mas o Luiz está atrás. O Tevez fica em sexto, né? O Luiz está atrás, por exemplo, se o Flamengo fecha a contratação do Claudinho, aí ele entra aí como primeiro ou segundo, pelo que o Flamengo prevê aí de cifra para esse tipo de contratação. Vou aproveitar para ouvir o Marcos Braz, para quem não acompanhou, falando exatamente sobre Gabigol e gramado. Fala, Marcos Braz. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor que foi do começo. Tá aí o Marcos Braz, desse assunto que a gente viu agora, falando sobre Gabigol, sobre gramado, Raed. E o Fred, eu tô aqui com o Fred, cara. Eu tenho o costume de fazer os jogos ali do lado do gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã é uma piada. É uma vergonha, o gramado do Maracanã. A gente costuma aqui falar, mas e o Mineirão? A gente usa o pior para justificar o ruim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Maracanã é impraticável. Já esteve pior, mas é impraticável. É uma vergonha, o maior estádio do mundo tá desse jeito. E acho que o Gabigol tem total direito de fazer a reclamação.
E é bom ver que o Marcos Braz colocou a cara para falar sobre o assunto também, não fugiu da pergunta, falou sobre o assunto. E no meio dessa discussão toda, Raed, tem lado certo, tem lado errado, qual que é a solução para esse tipo de problema, que hoje é para o Gabigol, né, no formato da lesão, mas que poderia ser para qualquer um, do Flamengo, do Fluminense, que joga no estádio, ou dos visitantes. Solução para esse tipo de problema, para mim, é ter gramado bom. Não tem muito o que fazer, né? Eu acho Mas que tem muito tempo, cara. que a discussão Conrado do e eu Maracanã acho é que a essa. gente tem a mesma ideia. Você consegue ver um jogo ruim em gramado bom. Agora, você não vai conseguir ver um jogo bom em gramado ruim. Isso aí não tem a menor sombra de dúvidas. E eu acho que passa também por uma diretriz da organizadora do campeonato, da principal liga do país. Tem que ter um acompanhamento nos gramados que estão sendo colocados para as partidas de futebol. Tem que ter um acompanhamento na questão dos uniformes dos atletas, da identificação. Você tem que ter um número na frente do uniforme, qualquer espaço que seja, no short ou na camisa. Você tem que dar para ver o número atrás do uniforme. Eu acho que passa por uma gestão melhor da organizadora do campeonato, no caso a CBF, de indicar o que tem que ser melhor para o campeonato dela. Isso aí engloba tudo. Inclusive, os juízes preservarem o jogo. A gente trata muito mal o nosso principal produto, cara. E a gente, várias vezes, aí eu me coloco aqui no meio dessa discussão e desse problema. A gente, para falar que o jogo foi ruim, para criticar a atuação do A, do jogador B, C, a gente exclui o fator gramado. E a gente acha que é normal jogar aquela bola jogada no Maracanã, no Mineirão, no Castelão. É um absurdo. Ô, Igor, deixa eu só mudar a palavra aqui em relação a essa jogada a lesão do Gabigol. Eu como eu estava ali na tribuna e estava muito longe, eu não consegui ver o replay na televisão, mas eu acho que um lance que talvez o gramado tenha atrapalhado, e me desculpem se eu tiver falado besteira, tem uma bola que o Pedro dá de calcanhar pro Wesley, que ele cai na área e pede pênalti, não sei se foi o gramado também, eu estava bem distante, mas me parece que pode ter tido alguma interferência também, eu não vi, sinceramente eu não lembro. Ele cai, é uma jogada que o Flamengo pede pênalti rapidamente, mas é esse gramado irregular que gera essas dubiedades frequentemente, porque sempre tem alguma coisa lá, o gramado, pô, ali, que isso, cara? Olha o gramado, nítido, pelo amor de Deus. É nítido. Que É isso? nítido. E eu te falo que de perto é pior. A televisão ainda mascara um pouquinho o que é o gramado do Maracanã e outros. É pior, é muito ruim. É muito ruim e não pode ficar fora da equação do futebol ruim, jogado em vários momentos aqui no Brasil, Conrado. É o mais importante, gente. É igual, sei lá, jogar com a bola murcha. Caramba, tem que estar com a bola boa. O gramado tem que estar bom também. É assim, concordo com o que o Raed falou, né? Mas às vezes a gente tem jogos bons nos gramados ruins. Só que dificulta, né, Raed? Essa que é a questão. É possível? Claro que é possível, mas dificulta, cara. Até o passe de primeira, a jogada mais bonita, o time vai se adaptando. Claro que dá pra se adaptar, dá pra jogar. Mas, caramba, o futebol brasileiro, cara, o Maracanã tem que estar um tapete, que ele tem que ser o melhor gramado do Brasil. E assim, disputar com qualquer gramado do mundo. É isso que a gente tem que ter, a nossa régua tem que ser essa. Não pode ser, não, dá pra jogar. Não pode ser dá pra jogar na minha pelada lá de sábado. Tem que ser o melhor pro Flamengo, que gasta milhões, que tá aí 7 das 10 maiores contratações. Aí eu não sobre a briga do Gabigol com o Marcos Braz, aí eu não quero me meter nisso, não tava lá, nisso, cara, não sei como é que foi. Mas assim, agora, o Gabigol querer cobrar e achar que o Flamengo pode fazer mais, tudo bem que o problema é muito maior, o problema é muito grande, quem controla o Maracanã. Mas assim, o Flamengo gasta milhões num time, eu acho que o Gabigol tá certo nesse sentido de, cara, vocês têm que fazer algo, não sei o que é, porque eu sou jogador, meu negócio é fazer gol, mas vocês têm que fazer alguma coisa pra gente jogar num gramado bom, porque isso inclusive atrapalha o time vencer campeonatos. Se o Flamengo jogar num tapete, com certeza o Flamengo vai ter mais chances de ganhar campeonatos. E isso não está acontecendo no Maracanã. É um problema não só do Flamengo, do futebol brasileiro como um todo. Ontem eu e o Raed, a gente comentou Atlético Mineiro e América, isso aí não precisa nem falar. Aquilo é uma vergonha, né? É um pasto, o Mineirão, é uma vergonha nacional. Imagina que alguém lá fora, que nosso campeonato não é vendido igual a Premier League, mas passa em muito lugar por aí. Imagina, vendo, caramba, no Brasil estão falando que estão com dinheiro. É aí que eles jogam bola. País do Que futebol. vergonha. Na segunda divisão aqui a gente tem gramado melhor que isso. Então tá uma vergonha. É o país do futebol com esse gramado, né? Mostrado para o mundo, para a gente falar desse Gabriel, departamento médico, alguma coisa com o Gabriel? Não tivemos retorno Ainda não tem retorno. Eu iria especular aqui, a gente ainda não tem nem em relação ao Léo Pereira, mas o que nos passaram do Léo Pereira é que já é aquela questão crônica. Não é a primeira vez que ele está sentindo a parte posterior da coxa esquerda. Esse aí foi aquele problema lá do Flamengo e Corinthians, no jogo que ele fez o gol como centroavante.
Então a gente não tem atualizações a respeito disso. Assim, o que eu queria, se você pudesse me deixar falar um pouquinho, Pode ficar à vontade. uma coisa que eu gostei da apresentação do Luiz Araújo, não sei se você ainda ia falar. Não, vou deixar você falar. A última resposta dele pergunta, mas como é que surgiu o seu sonho de jogar no Flamengo e tal? Eu achei uma declaração totalmente diferente, que ele falou, eu saí de uma cidade que a população é de 70 mil pessoas. Então, o meu sonho é a minha cidade dentro do Maracanã. Todo jogo no Maracanã é minha cidade dentro do Maracanã. Achei bonitinha a resposta. Né? Saiu de Taquaritinga, que ele falou. Tava procurando a cidade dele. Tava procurando, então, Taquaritinga, São Paulo. Taquaritinga. E aí eu achei maneira essa resposta. Porque geralmente fala, não, maior torcida do Brasil, maior torcida do mundo, maior time do Brasil, maior time do mundo. Não, ele fez uma resposta diferente e, como diriam os modernos, fofinha. Foi fofinha. Ó, Taquaritinga, um beijo pra Taquaritinga, que tá aqui acompanhando, tá na área. É um município, quer saber? Quero. É um município formado pela sede pelos distritos de Guariroba, Jurupema e Vila Negre. Um abraço aí. Só melhora. Pra Taquaritinga. Você falou de reforço. Sim. O Luiz Araújo é um dos reforços desse Flamengo. E o Braz falou sobre reforço hoje também. Fala mais, Marcos Braz. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube, o Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto não 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. E a gente quer pagar o preço que a gente acha justo, que dentro das condições que a gente possa pagar. E a gente já transmitiu isso para os empresários do jogador, porque tem um outro clube que tem um percentual grande, um bom percentual desse jogador. Mas como o jogador tem um empréstimo, está no River Plate e tem uma multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. O Zé dos Anjos, aqui na hashtag tá na área, belíssima participação. Só lembrou a gente aqui que a final da Libertadores é no gramado do Maracanã. Fala mas muito. Mas aí a Conmebol administra o Maracanã durante 3 semanas, veta o uso do Maracanã e melhora o gramado. Vamos ver se é a ponto de virar o gramado que deveria ser para uma final da maior competição do continente. Né? Mas que a coisa vai melhorar, entendo. Mas será a gente que jogou uma Copa América aqui que teve Messi falando para o mundo todo que os nossos gramados eram horríveis. Exatamente, bom ponto. O ponto. Conmebol estava comandando. Bom ponto. Aqui do Zé dos Anjos, você continua participando, você em casa, no banho e no trabalho, na hashtag tá na área. Então, pelo que falou o Marcos Mais, no banho? Pô, só a galera que vai pro banheiro ver o programa. Televisão no A galera gosta mesmo. O Lédio Carmona já disse que tem um narrador da casa que tem televisão no banheiro. Que isso? Não falo quem, mas conto o quê. Ô, Fred, interesse no Claudinho admitido, então, pelo Braz, vamos começar por ele. Admitido, falou que é verdade, que já começou as conversas. Ele já começou, né, para não parecer que eu estou errando o plural, a concordância. Amém. Ele já iniciou as conversas
com o representante do Claudinho, já procurou saber quanto os russos querem. Ele não deu publicidade aos valores. Ontem a imprensa russa deu 30 milhões de euros, mas eu não acredito, sinceramente, porque no mercado europeu nenhum clube vai pagar 30 milhões por um atleta de 26 anos e clubes brasileiros também não pagarão. Então, o Flamengo está ciente, o Claudinho tem um acerto com o Flamengo, verbal, questão salarial e tudo mais, ele quer muito jogar no Flamengo. Isso aí já desde o ano passado, o Flamengo já sente esse interesse. Só que no ano passado os russos tinham acabado de renovar o contrato dele, davam muita estrutura, ele continua dando. Mas é um jogador que continua à sombra do restante do futebol europeu, porque os clubes russos não estão nas principais competições europeias. Então ele tem que pleitear uma vaga na seleção. 30 milhões de euros. Todo respeito, 30 milhões de euros. O Claudinho foi vendido em agosto de 21. Isso. 15. Do Bragantino pro Zêndio. Joga muita bola. Muito. É muito bom jogador. Pro nosso futebol, então é um absurdo. Mas 30 milhões de euros, a gente vai combinar aqui que é um valor fora da realidade, do superlativo Claudinho, dito pelo Sampaoli. E o De La Cruz parece que melou. Pelo visto, do jeito que o Braz falou, que o River Plate sentou em cima da multa 16 milhões de dólares, realmente o Flamengo não vai fazer um investimento dessa magnitude, daria pouquinho mais de 90 milhões de reais, não, um pouquinho menos. Sim. Enfim, mas assim, o Flamengo pretendia pagar de 7,5 a 8 no primeiro momento. Tem a questão, o Liverpool está doido para vender, o Liverpool do Uruguai, não é o Liverpool do Alan, não, é o Liverpool do Uruguai que tem 50% dos direitos econômicos do De La Cruz, mas o River Plate queria um dinheiro a mais, porque como o River Plate tem só 50%, a grana não viria... Para valer a pena. Exatamente. Eles não querem reforçar um rival sul-americano na busca pelo título da Libertadores. Pelo que eu senti do Brás, pelo que a gente apura agora, é inviável mesmo. Só se o Flamengo abrir a caixa de ferramenta e ir com tudo para cima, mas eu não creio. Ô, Conrado, vamos falar então do Claudinho, que é o mais possível, né? Até na expressão e na aspa do Marcos Braz. Se chegar é por um valor muito alto, que eu desconfio que não seja O Flamengo queria pagar 16 milhões de euros, mas a gente acha que vai pagar um pouquinho mais. Esperava até entre 17 e 18 milhões de euros, né? Podia bater 90 milhões de reais a nossa cotação. O Claudinho se chega, claramente é um jogador de primeira prateleira, de contratação aí nessa janela. Superlativo, quem disse foi o Sampaoli. Chega, é titular? Se sim, no lugar de quem? Pensando num time ideal, sabendo que o Sampaoli gira, faz esse rodízio. Mas o time que vai jogar uma grande decisão, se ele joga, sai quem? Pois é, pergunta muito difícil, cara. Pergunta muito difícil. Eu acho que o Flamengo mostra muita força, né? Essas contratações, mais uma vez, eu acho que assim, reforça o elenco e ainda manda um recado para quem disputa título com o Flamengo aqui, né? Tipo, eu tenho bala. Meu time já tá bom, meu time já é melhor que o elenco, na minha opinião, é melhor do que os outros e eu ainda vou lá buscar o Claudinho. Assim, agora pensar quem vai sair, cara, ele tira o Arrascaeta? Acho que não. Tira o Gerson, que faz uma dupla função, vai muito bem, que o São Paulo gosta muito? Não. E aí depois tem 2 atacantes. Então é difícil, cara. Ele pode entrar ali num rodízio, agora o Bruno Henrique tá chegando. Enfim, é difícil. Uma contratação, praticamente, um reforço. Assim, que fique claro, eu concordo com o superlativo do Sampaoli. Ele brincou aqui no Brasil, Claudinho, né? Numa Série B, primeiro com o Bragantino, ele subiu, assim, destruindo, golaço, caneta. E aí chegou na Série A, ele confirmou. Né? O Bragantino foi muito bem e ele jogando muita bola. Assim, tem tudo para destruir aqui, mas, de novo, você vê o time do Flamengo, quem é que sai? Essa aqui é a pergunta, como a gente fazia com o Pedro lá atrás. Sim. O Pedro tem que jogar. Eu sempre falava isso. Tá, mas você tira alguém, amigo. Tem que tirar alguém. Não tem como jogar com 12. Como é que você tira? Tem Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Como é que você coloca o Pedro? Tem que tirar alguém. E aí, quando o Bruno Henrique se lesionou com o Dorival, aí o Pedro entrou e foi titular nesse Flamengo. Então, cara, eu não vejo ninguém saindo desse time, mas acho uma baita contratação. Eu digo que vai ser, ou pode ser reserva. Então tá aí, né? A mesa aí, né? Ao debate aí no programa Tá Na Área aí, né? Falando do Pedro aí, né? Que teve a proposta 6 vezes mais alta de salário do que ele recebe no Flamengo pela equipe do Al Hilal, né? De Jorge Jesus. E a discussão pelo sorteio aí, né? A discussão do Marcos Braz com o Gabigol foi por quem seria sorteado aí pelo doping no jogo contra o Fortaleza aí, né? Que se o Gabigol fosse sorteado, ele não estaria no lugar, né?
daria como positivo aí, né, a questão do doping. E também falou aí, né, da lesão do Léo Pereira também, né, que tá se tornando crônica aí, né, que vai, se recupera, volta a se machuca de novo aí, né, o Gabigol, que não é a segunda vez aí que ele vai ficar por fora de lesão, ele não consegue jogar 90 minutos durante já alguns jogos já, que eu não me engano, 3 jogos que o Gabigol não joga como titular, né? E também no finalzinho aí, né, dos reforços dessa janela de meio de temporada aí aqui no Brasil aí, né, começo de temporada lá na Europa aí, né, que é o Flamengo aí, né, que mira Claudinho como uma das possíveis contratações aí, né, e descarta De La Cruz pela equipe do River Plate, está sentada em cima da multa contratual aí, né, lembrando que o Liverpool do Uruguai quer vender o jogador, né, ver com bons olhos o dinheiro para injetar na sua equipe aí, né? E o River Plate que não pensa em vender para não estar reforçando nenhum time do futebol sul-americano. Então esse foi o react aqui, né, do programa Tá Na Área aí, né, onde tivemos a entrevista do setorista do Flamengo, Fred Gomes, né? Ele que cobre o Flamengo aí o dia a dia aí, né? E da apresentação aí, né, do Luiz Araújo, nosso meio-campo aí, né, que tem grande chance de estar em campo contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, jogo de ida da Copa do Brasil aqui no Maracanã, né? Lembrando que ele estava jogando na MLS, né? Competição que tem um calendário idêntico, quase que igual, praticamente, ao nosso aqui, futebol sul-americano, e ele está apto a jogar, né? E, né, diferentemente de Alan e Rossi, que Alan que veio se recuperando da lesão na coluna, e o Rossi que estava emprestado no Al Nassr aí, né? Mas não entra em campo há bastante jogos aí, né? Tava na reserva lá, né? E terá que fazer um trabalho melhor para esses jogadores estarem com condições de jogos aí, né? Mas o bid da CBF já estão regularizado o Alan, que foi uma transferência nacional, e também o Luiz Araújo, né? Só falta mesmo chegar a documentação aí, né, de transferência internacional do goleiro Rossi para o Flamengo, está escrevendo ele, e colocar no bid diário da CBF aí, né? Lembrando que se o documento do Rossi chegar hoje, ele estará apto a ser inscrito na Copa do Brasil já na noite de hoje, mas tem chance de estar no banco de reserva aí, né, para esse jogo. O meio-campo Luiz Araújo aí, né, como eu disse, ele vinha jogando aí pelo Atlanta United e chega sem nenhum problema aí, né, de lesão, e está aí, né, com a preparação em dia devido ao calendário dos Estados Unidos ser igual ao do Brasil. Tamo junto, nação. Pedir a você que não é inscrito no canal, o botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. Tamo junto, fui!